vamos ler, amados, aqui Tiago 1, 6 a 8. De 6 até 8, né? Vamos ver aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Acerca de provas e de tentações, no 2, né? Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa obra é a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que ela é levada pelo vento e lançada de um lado para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre ou dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Então, nós vamos ver aqui onde é que está alicerçada a nossa fé. Em coisas que a definição de fé é muito ampla. Se você for perguntar a todos aí, a qualquer pessoa, você tem fé? Tem. Eles vão dizer que tem fé em coisas, fé em deuses. Né? Então, o que é fé? É confiança total em algo ou em coisas. Então, eu fico olhando, quantas pessoas você diz, assim, fala assim, vai de joelho para determinados lugares e vai, né, e determinando, acreditando de forma absoluta nos deuses, na natureza, enfim. Mas nós temos a nossa fé, né? A fé em Deus, na fé da Bíblia. Em Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em Efésios 2:8 também nós vamos ver, pois vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é graça? É favor imerecido. Pela graça, nós somos salvos. Nós não estamos vivendo debaixo da lei. Porque se nós estivéssemos debaixo da lei, sua misericórdia, todos nós estaríamos perdidos. Então, Jesus, pela sua misericórdia, veio ao mundo, morreu e se entregou por nós. Então, é nele que nós cremos, a nossa fé, a nossa confiança total está depositada nele. Ainda em Efésios diz que não é por meio de obras, para que ninguém se glorie. Realmente, muitas pessoas acreditam que são bonzinhos, que fazem tantas coisas. Eu vejo assim, principalmente quando morre alguém, aí fala, com certeza foi para o céu, porque a pessoa é muito boa, fez tudo correto, mas eu sou boazinha? Não.
Nós vimos ali a passagem do jovem rico, né? Que ele correu para Jesus. Ele queria ter um encontro ali com Jesus. Ele não foi andando, não, ele foi correndo. Então, quando ele perguntou a Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, vai, vende tudo. Porque ele disse, primeiro Jesus falou, né, das leis, que ele falou que dos mandamentos, ele disse que conhecia todos, e ele obedecia todos os mandamentos. Ele conhecia, como muitos de nós conhecemos todos os mandamentos. E aqueles dois, assim, que são os mais importantes, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, nós sabemos isso, assim, de cor. Mas nós vivemos isto, nós realmente amamos a Deus como Ele gostaria que nós amássemos. Nós amamos o nosso próximo como Deus gostaria que nós amássemos. Muitas vezes nós não amamos nem a nós mesmos, porque quantas vezes eu, Glice, sei o que é o certo, sei o que é correto, e faço coisas que desagradam a Deus. Ah, mas você faz coisas que desagradam a Deus? Quem não faz, atira a primeira pedra, né? Quem não faz, atira a primeira pedra, porque se fosse colocar um retroprojetor aqui agora e fosse mostrar a mente nossa aqui, seria triste, viu? Porque nossa mente é um campo de batalha, cheia de pensamentos. Mas, voltando à palavra de Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso e é pela graça. Então, nós não estamos satisfeitos com o erro, nós não estamos felizes com o erro, não. Nós queremos e buscamos confiar totalmente no Senhor. Nós queremos ter aquela fé de qualidade. Então, eu dividi aqui alguns tópicos, né? Que a fé, falando aqui da fé e da paciência. Como é ter paz em meio a tantas tribulações, a tantas tentações? Primeiro, diga-se de passagem, Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Nós passamos por provações e ele nos prova, mas tentar não, porque nós vivemos no mundo realmente, como diz a palavra, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, mas para que nós possamos ter paz, alegria em meio a tantas tribulações e a nossa confiança total em Deus. É nós cada vez mais nos entregarmos, olhar para o alto, não para coisas, olhar para o alto e falar com o Senhor: Senhor, usa-me, enche-me do teu espírito, enche-me da tua alegria. Gera em mim uma experiência para que eu possa viver cada vez mais contigo, Senhor. Aqui em
em Romanos, como o irmão Damião leu, porque Romanos 3:23 fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas para Deus nada é impossível. Deus não precisa de nós, não. Nós que precisamos de Deus. Então, que Deus, nós clamamos a Deus para que Ele encha nossos corações, que Ele nos faça assim, uma pessoa melhor através da palavra, leitura da Bíblia, em oração, quando nós estamos atribulados, aflitos, ir aos pés da cruz e pedir a misericórdia dele. Então, em Tiago 1:5, fala sobre: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Muitas vezes tiramos nossos olhos de Deus para olhar o homem. Vamos a uma igreja local e começamos a olhar pessoas, pastores, os irmãozinhos, começamos a ver as falhas deles, começamos a ver os defeitos dele. Em Tiago 2:5, Tiago 2 diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Então, a igreja sou eu, a igreja é você. Então, quando Jesus vier buscar, vai buscar não uma placa de igreja, vem buscar a igreja dele. A igreja dele somos nós, pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Se nós olharmos, se nós ficarmos olhando para a vida do outro, nós vamos cair. Se nós formos olhar para a nossa vida, para a minha vida, se eu for olhar para a minha vida, eu vou cair. Porque na palavra fala: enganoso é o coração do homem. Coração do homem é o meu coração, é o seu coração que é enganoso. Muitas vezes nós olhamos o outro, como estava comentando aqui, né? E é muito fácil eu olhar aí para a Célia, para Damião, e ficar vendo detalhes, imperfeições, né, de cada um, e tentar corrigir cada um deles. Mas eu tenho que olhar para mim e ver os meus defeitos e olhar para o outro com paixão, com compaixão, com misericórdia, né? Eu digo que sempre eu dizia assim, que desde quando eu me converti, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu dizia assim: eu não vou olhar para o pastor nem para o homem, eu vou olhar para Jesus, porque foi Jesus que morreu por mim, foi Jesus que sacrificou por mim. Então, desde que eu converti, eu me preocupo de não olhar para pastor, não olhar para
outra igreja. A igreja que eu congrego é a bacana, é a tal, é a boa. Não, a igreja que eu congrego é imperfeita, porque eu estou lá. Se eu não estivesse lá, não estivesse ninguém lá, se fosse o salão vazio, aí pronto, não tinha imperfeição nenhuma, porque não tinha gente. Mas, como tem pessoas, tem defeitos. Então, a igreja é um hospital doente, com pessoas complicadas de mente, de almas feridas, feridas do passado. Quando a pessoa se rende aos pés do Senhor, ela não foi simplesmente o fato de levantar a mão que, pronto, agora eu sou santa. Não. Ela confessou Jesus como Senhor e Salvador. Muitas vezes as pessoas estão lá na igreja, porque o joio está junto do trigo, né? Na igreja tem ímpios. Quantas pessoas estão lá na igreja, vestem uma capa de crente, mas realmente não são crentes, não tem compromisso com Deus. Quando eu digo compromisso, pode até fazer muitas coisas, pode estar na liderança, pregar, ministrar a palavra, profetizar. Saul profetizou. O sobrenatural manifestou na vida lá de Saul, quando algumas vezes, mas Saul não era salvo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos assim, com os nossos olhos fitos no outro. Às vezes nós queremos que olhamos a igreja como uma concessionária onde só tem carro zero. Não, a igreja não só tem carro zero, não. É uma oficina de carro quebrado, as máquinas, tudo assim, máquina enferrujada, precisando de conserto. Então, é isso que nós estamos precisando, de conserto. Então, o que nós temos que fazer realmente é o que Tiago 2 faz, né? Pedir a Deus sabedoria para que nós possamos viver mais na presença e na vontade de Deus. Crescer e ajudar o outro a crescer. Se o irmãozinho está doente, vamos ajudá-lo a crescer. Vamos dar amor, um amor verdadeiro, aquele amor genuíno, aquele amor assim, dizer assim, olhe, realmente, eu preciso de você e você precisa de mim. Estamos juntos, mas não ficar olhando como juiz, só julgando, julgando, julgando. Vamos ser juiz de nós mesmos, né? Vamos ser juiz de nós mesmos e começar assim, tirar o nosso eu, diminuir o nosso eu, eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, vamos diminuir e nos encher do Espírito Santo, que nós possamos realmente amar o próximo como a nós mesmos, viver de acordo com o que Cristo manda, né? Então, né, a fé nos ajuda a crescer, a ter maturidade, né? Quando nós passamos pelas provas, pensamos que não vamos aguentar, né? É dor, tribulação, sentimos abandonados,
muitas tribulações, não é tarefa fácil, não. Tarefa é difícil. Muitas vezes, olhamos, pensamos assim, todos me abandonou. Não, Deus está no controle de tudo. E até aquelas pessoas, se nós estamos firmes no Senhor, olhando para o Senhor, no momento certo, Ele vai agir. Não é no meu momento, é no momento dele. Então, todas essas tribulações, todas essas dores, todas essas angústias, né? Ele está contemplando e ele nos ajuda a crescer, ele nos ajuda a vencer. Então, que nós possamos entregar tudo a ele, confiar. E é nesta fé do Todo-Poderoso que devemos entregar nossas vidas para sermos moldados espiritualmente, esvaziando cada vez mais e cada vez mais do nosso eu, e enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Irmãos, é tão interessante isto, que às vezes a gente fala assim, pergunta a determinadas pessoas, principalmente pessoas que não são evangélicas, né, que não têm uma experiência com o Senhor, você pergunta, ele fala que ele tem Jesus, mas será se Jesus me tem? Será se Jesus está com esta pessoa? Né? Então, que nós possamos realmente nos parar um pouco, analisar, porque não é o fato, a santificação, como foi lida ali, a santificação é um processo, todos os dias nós temos que nos santificar, nos humilhar diante de Deus, nos quebrantar diante dele. E o Espírito Santo que nos convence do certo e do errado, não nos deixa enganado. Lá em Efésios fala que a fé, nós somos, em Efésios 2, né? Fala que nós somos salvos pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é isto? Então, mas, como crente, como serva do Senhor, como filha do Deus Altíssimo, é obrigação minha a fazer as boas obras, a fazer as boas ações. Não que isto vai me levar para o céu, que vai me levar para o céu é exatamente a experiência, a salvação, né? No dia que eu me rendi aos pés do Senhor, me entreguei a Ele e reconheci que Ele é o Senhor da minha vida e que todos os dias eu posso cada vez mais me prostrar diante dele, crendo que com ele eu estou seguro, com ele eu enfrento eu pulo muralhas, com ele eu enfrento tempestades, com ele as doenças, as provações podem me afetar, mas não vão me deixar prostrada, porque a minha fé está fixa nele. E eu creio que Deus, Ele está comigo e com você. E eu creio que nós realmente possamos cada vez mais nos esvaziar
né? E nos encher do Espírito Santo, porque o meu maior inimigo, o nosso maior inimigo é a nossa carne, porque ela não quer que eu fique aqui, que você fique aqui participando das vigílias, ela não quer que nós que nós oramos, ela não quer que nós vamos à igreja, ela não quer que nós fazemos a vontade do Pai. A nossa carne é o nosso maior inimigo. Então, cada dia que nós possamos matar a nossa carne e nos encher do Espírito Santo de Deus. E com ele, com certeza, nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. E para pensar que eu vou fazer duas perguntas. Onde está firmada a minha fé? Para a gente pensar e refletir. Onde está firmada a minha fé? É em Deus ou é no homem? Ou em coisas? Onde está firmada a minha fé? Minha fé está firmada em Célia, em Damião, no que Célia faz ou deixa de fazer? Não. Uma pessoa, uns dias aí atrás, que eu estou até evangelizando, aí já há algum tempo, né? Alguns anos, tem uns 3 anos que eu a conheço, 3 ou 4, mas a gente se fala mais só por telefone. Eu convidei algumas vezes para ir à igreja, ela disse que não ia porque o esposo não gostava. Onde ia, o esposo ia, que ela tentava levar, ele botava defeito. Qualquer igreja que ele ia, botava defeito. Aí eu falei com ela, eu falei assim, e você vai deixar de ir por causa dele? Há muito tempo que ela deixou de ir por causa dele, né? Está vivendo uma situação bem delicada, bem complicada, situação difícil, porque ele está sendo Deus dela. Ela faz toda a vontade dele. A vida dela está pautada nele. Então, muitas pessoas têm seus deuses, um filho, um carro, coisas materiais e várias outras coisas estão presas nisso. Então, onde está firmada a minha e a sua fé? Nós possamos realmente pensar nisso. E outra pergunta que eu gostaria de fazer aqui. Se todas as igrejas existissem só pessoas iguais a mim, como seria? Se todas as igrejas existissem pessoas iguais a mim, como seria essa igreja? Se todas as igrejas existissem pessoas iguais a você, como seria essa igreja? Essa igreja estaria alegrando o coração de Deus? Essa igreja era uma igreja perfeita? Não, porque aqui não existe ninguém perfeito. Nós estamos correndo, buscando o alvo que é Cristo, buscando a perfeição, dia a dia, nos humilhando, nos rendendo aos pés do Senhor, caindo aqui e levantando e correndo para a cruz de Cristo. Então, que nós possamos
viver cada vez mais buscando o Senhor, buscando de forma genuína, procurando realmente fazer a vontade dele, fazer a vontade do Pai, porque a nossa fé deve estar alicerçada em Jesus. É Ele que nos dá a vitória. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né, de estarmos aqui juntos, né, e agradeço a Deus porque, mesmo em meio a todas essas turbulências que nós estamos vivenciando, Deus não perdeu o controle. Ele está no controle de tudo. E Ele é a chave da nossa vitória. A nossa fé está realmente nele. E que nós possamos ter mais amor pelas pessoas e aqueles 2 mandamentos, os mais importantes, buscar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e que nós possamos estarmos firmados no Senhor, e vivermos e andarmos no Senhor cada vez mais, procurar obedecer. A decisão, a escolha de ser feliz, de estar feliz, é com Jesus, porque a felicidade que o mundo oferece é efêmera, né? A pessoa que não tem Jesus no coração é uma pessoa vazia, e que nós possamos encher mais e mais de Deus. E que Deus continue nos abençoando, e agradeço a Deus esta oportunidade. Amém.